This call is now being recorded. Então, meus amigos, vamos lá, né? Ó. Mais alguns debates, né, em cima de assuntos relativos aos concursos públicos, tá certo? Ó, se tem um negócio que, para você entender português, você tem que ter uma base, tá certo? Ó, é de morfologia, tá bom? Ó, quando eu tenho que ter base de morfologia, certo? Ó, bora lá. Na morfologia, se a gente for tratar de situações importantes na morfologia, eu colocaria aqui para vocês, certo? Classe de palavras, na morfologia, tá bom? Situação importante de morfologia, classe de palavras, certo? Nas classes de palavras, a gente tem as classes de palavras variáveis e temos as classes de palavras invariáveis, certo? Nas classes de palavras variáveis, aí eu trago aqui, ó, né? Normalmente eu coloco, ó, na VASP, tá bom? Classe de palavras variáveis, eu teria aqui, ó, na VASP, certo? Nas classes de palavras invariáveis, aí o que a gente teria aqui? A CPI, certo? Ó, a CPI, certo? Nesse na VASP aqui, esse N é de numeral, né? Esse A, artigo, tá bom? Esse V é verbo. Esse A é adjetivo. Esse S é substantivo. Esse P é pronome, certo? Aqui nas invariáveis, aí eu tenho o advérbio, eu tenho a conjunção, aí eu tenho a preposição, eu tenho a interjeição. Tá bom? Quando o gramático ele colocou sobre variáveis e invariáveis, nessas que a gente chama de variáveis aqui, pessoal, o que eu posso falar? Que elas concordam com o substantivo ao qual se refere, essas aqui. E essas daqui, elas não concordam com o substantivo ao qual se refere. Aliás, elas não concordam com nenhuma outra classe gramatical. Essas aqui, certo? Trabalhou morfologia, certo? Ó, trabalhou morfologia, tem que trabalhar isso aqui, tá bom? Aí, o que a gente faz? Falcão, na parte de morfologia, eu estou mais ou menos dominando. Mais ou menos não serve, né, pessoal? Tem que dominar. A gente passa para onde? Sintaxe. Tranquilo? Ó? Você passa para sintaxe. Aí na sintaxe, né, ó, o que a gente precisa, né, está trabalhando, tá certo? Na sintaxe eu trabalho os termos da oração, tá bom? Vou colocar bem aqui mais embaixo, que eu vou abrir o leque. Termos da oração, na sintaxe, certo? Termos da oração, eu tenho 3 tipos de termos da oração. Primeiro que eu vou colocar aqui para vocês são os termos essenciais. Tá bom? Colocando termos essenciais. São quantos? São 2, certo? Eu tenho sujeito e eu tenho predicado. Termos essenciais da oração. Certo? Aí o sujeito, ele poderá ser sujeito simples, poderá ser
sujeito composto, poderá ser sujeito indeterminado, poderá ser sujeito oculto, e a gente pode ter também a oração sem sujeito. Ele é o sujeito inexistente, tá certo? Oração sem sujeito, tá bom? Vocês podem pegar questões ou material que vai falar de sujeito inexistente. Esse aqui, ó, certo? Se eu trato de predicado, aí eu tenho predicado verbal, tenho um predicado nominal e tenho um predicado verbo nominal, certo? Aí nessa situação, pessoal, ó, sujeito simples é aquele que só tem um núcleo, tá bom? Sujeito composto tem mais de um núcleo. O sujeito indeterminado é aquele sujeito que eu não consigo determinar ao certo quem seja. A gente tem algumas regras para ele, a gente vai tratar também de índice de indeterminação do sujeito, ou então eu vou tratar, tá certo? Possibilidades, tá bom? Que não vai aparecer o pronome pessoal do caso reto, tá bom? E aí ele vai ser indeterminado. Eu tenho um sujeito oculto, que esse sujeito oculto ele pode ser chamado de desinencial, pode ser chamado de sujeito elíptico, desinencial porque pela desinência verbal você consegue descobrir quem é o sujeito, e nós temos as orações sem sujeito, que um dos exemplos seria os verbos impessoais, o verbo haver no sentido de existir, tá certo? O verbo indicando o tempo passado. Então, esses aqui são sujeitos. Em relação ao predicado, meu predicado ele será um predicado verbal, nominal ou verbo nominal. No predicado verbal, eu tenho um verbo de ação, tá certo? Que normalmente ele é um verbo transitivo ou intransitivo, certo? No predicado nominal, eu tenho um verbo de ligação, tranquilo? E aqui, ó, qual é o predicado nominal? Eu tenho o verbo de ligação, aliás, eu tenho o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, certo? Não vou me aprofundar muito, porque o objeto do nosso debate não é esse, certo? Que é só uma situação para que a gente possa entender a evolução do assunto, certo? Eu tenho um predicado verbo nominal. No verbo nominal, eu vou ter o verbo de ação e tem um predicativo, certo? Aqui eu estou em termos essenciais da oração. É assim? E aí eu venho para onde? Termos essenciais. Aí agora eu venho para termos integrantes, tá bom? Vou colocar bem aqui assim, ó. Os termos agora são os integrantes. Nos termos integrantes, aí eu tenho complemento verbal, tá bom? Eu tenho complemento nominal, certo? E eu tenho o agente da passiva, tá bom? Complemento verbal, complemento nominal, agente da passiva, termos integrantes. Qual quem são esses complementos verbais aqui? Objeto direto e o objeto indireto. Esses aqui são os que eu chamo de complementos verbais, tá bom? Terminou? Não, terminou não. Aí eu tenho agora, sabe o quê? Os termos acessórios. Aí termos acessórios. Aí eu tenho ó, o adjunto adnominal. Aí eu tenho o adjunto adverbial. E eu tenho o aposto.
certo? Termos acessórios, né? E por último, eu vou ter aqui, ó, o vocativo. Tranquilo? Então, meus amigos, essa aí, ó, é a nossa situação, né, ó, de termos da oração, tá bom? Só diminuir aqui, que é para eu fechar isso aqui, ó. Tranquilo? Vou colocar aqui a largura. Ó. Termos essenciais: sujeito predicado, sujeito simples, composto, indeterminado, oculto, oração sem sujeito. Predicado, predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal, tá bom? Aí vem para os termos integrantes: complemento verbal, que pode ser objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva. Termos acessórios: adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto, certo? E temos aqui, para completar os termos da oração, tem vocativo, tá certo? Algumas gramáticas até colocam que o vocativo nem faz parte do termo da oração. Mas eu coloco aí, pessoal, porque a gente trabalha a oração e trabalha vocativo também, né? O que acontece? Coloquei aqui morfologia, coloquei aqui sintaxe, tá bom? O que os editais bagunçam a cabeça do coitado do concurseiro é porque eles colocam questões morfossintáticas, ou seja, questões que envolvem morfologia e sintaxe. Tranquilo? Então, ó, tem que entender o básico desse aí que eu coloquei no quadro, tem que entender, não tem para onde correr. Ó, mas eu não consigo aprender isso aí? Consegue, tá certo? Se eu conseguir, vocês conseguem, tá bom? Eu sempre comento, né, pessoal? Eu não sou melhor do que seu ninguém, tá certo? Se eu conseguir aprender, se eu conseguir passar em concursos, tá bom? Como eu sempre falo, né, passei em 4 concursos, tá certo? Então, se deu para eu aprender, vai dar para você aprender também, tá certo? Mas fica sabendo, até você passar em concurso, você vai reprovar em alguns, você vai ter que ficar até mais tarde estudando, você vai precisar fazer exercícios, anotações, vai errar muitas vezes, vai acertar outras vezes, e esse é o processo normal, tranquilo? Nada de ficar, eu nunca vou passar, porque minha vida não dá certo, tem isso não, tá certo? Resumo aqui de classe de palavras, e aqui situação de sintaxe, tá bom? Beleza, bora evoluir. Termos da oração, certo? E aqui, classe de palavras. Bom, vamos tratar do pronome. Deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Eu vou colocar de preto mesmo, certo? O pronome é uma classe de palavras, pessoal, que acompanha ou substitui o substantivo, certo? Ó, aí tá bem aqui, ó. Só o computador ajudar. Pronto. Certo? Ó, tá bem aqui, ó. Pronome. O pronome é a palavra que substitui o substantivo. Como se ele viesse substituindo o substantivo, é uma questão bem fácil. Ele pergunta que tipo de pronome é. É um pronome substantivo. Ou ele acompanha o substantivo, certo? Ó, se ele acompanhar, ele é um pronome adjetivo, indicando sua posição em relação às pessoas do discurso, certo? Então, as pessoas do discurso, você só vai ter, ó, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, certo? Essas pessoas, se você estiver trabalhando pronome pessoal do caso reto, tá bom? Estão aqui, ó. Certo? Ó. Eu, tu, ele ou ela. No singular. No plural, nós, vós, eles ou elas. Tá bom? Pronomes pessoais, aqui, ó, do caso reto. Pronomes pessoais do caso oblíquos, certo? Qual é o pronome pessoal do caso oblíquo? Átono. Do caso oblíquo, átono quer dizer que é sem preposição,
Pronome pessoal do caso oblíquo, tônico, quer dizer que é com preposição. Certo? Novamente. Pronome, classe de palavra variável que acompanha o substitui um substantivo. Certo? Se ele acompanhar o substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo. Certo? Se ele acompanhar, é pronome adjetivo. Se ele substituir, é pronome substantivo. Tranquilo? Bora lá. A primeira pessoa que a gente mostrou lá é a pessoa, aquela que fala, é o emissor. Tá bom? Primeira pessoa, ela é o emissor. Primeira pessoa é o emissor. Certo? Qual a segunda pessoa? Segunda pessoa, tá certo? Ó, ela vai ser o receptor, tá bom? Aqui, ó, segunda pessoa, ela vai ser, ó, o receptor. Receptor da mensagem, tá bom? Segunda pessoa, receptor. Certo? E a terceira pessoa, né, vai ser aquela de quem se fala, ela é referente. Tranquilo? Já vi questões, principalmente questões CESP, que ela pode bagunçar a tua cabeça em relação a isso aqui, ó. A terceira pessoa é referente. Tá bom? Terceira pessoa aqui, ó. Ela é referente. Tranquilo, pessoal? Vamos analisar o que a gente já trouxe, certo? Ó, eu tenho aqui o seguinte, tá? Coloquei para vocês na morfologia quais eram as classes de palavras, variáveis e invariáveis. Coloquei para vocês, né, ó, termos da oração em relação à sintaxe, tá bom? Essa situação aqui, ó, em relação à sintaxe. Coloquei para vocês termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios, tá bom? Onde esses aqui, todos vocês vão ter que ter uma base deles, tá certo? Porque, ó, pessoal, dificilmente os concursos agora vão cobrar questõezinhas tranquilas, assim, ligadas a uma coisa e outra. Normalmente, ó, como eu coloquei aqui, ó, ele vai trazer, ó, questões morfossintáticas, tá certo? Ó, misturando morfologia e sintaxe, normalmente, tá bom? Falcão, se vier as questõezinhas tranquilas, tá certo? Se vier as questõezinhas tranquilas, tá certo? Ó, beleza, parabéns, tá bom? Ah, veio uma questãozinha só perguntando quais eram os pronomes, isso e aquilo outro, classifique pronome. Tranquilo, tá bom? Mas vamos se preparar para o pior, né? Certo? Ó, bora lá. Quando eu vou falar de pronomes pessoais do caso reto, dentro da minha oração, ele exerce função de sujeito, tá bom? Eita, Falcão, misturou agora. Porque pronome é morfologia e sujeito é sintaxe. Por isso que eu falei questões morfossintáticas, tá certo? Então, ó, pronome pessoal do caso reto, ele exerce função de sujeito, tá bom? Pronome pessoal do caso reto, ele vai exercer a função de sujeito, tá bom? Pronome pessoal do caso oblíquo vai exercer função de complemento, tá bom? Qual desses complementos? Ele poderá ser, né, ó, complemento objeto direto, como ele também poderá ser, pessoal, objeto indireto. Certo? Pode ser objeto direto, como também pode ser objeto indireto. O que eu tenho que levar para minhas questões e para a minha prova? Pronome. Acompanha ou substitui quem? Substantivo. Certo? Acompanha ou substitui um substantivo. Beleza. O pronome, ele pode ser sujeito da oração, ele pode ser complemento da oração. Tá bom? Beleza. Outra coisa que eu tenho que levar para a minha prova. As questões podem misturar morfologia e sintaxe. Dá aquela misturada, e aí vai ser morfossintaxe. Tranquilo? Bora evoluir. Quais são os pronomes? Eu tenho pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Beleza.
Do caso reto, funciona como sujeito, do caso oblíquo, funciona como complemento. Os do caso oblíquo, eles poderão ser com preposição ou sem preposição. Com preposição, ele é tônico, certo? Sem preposição, ele é átono, tá bom? Com preposição, sem preposição. Com preposição, ele é tônico, sem preposição, ele é átono, certo? Bora lá, evoluindo. Aí eu tenho aqui o seguinte, ó. Diferenciação. Quando é para eu e quando é para mim, tá bom? Quando é para eu, depois desse eu aqui, eu tenho um verbo ativo, tá certo? Eu tenho um verbo ativo, tá certo? Ele vai acompanhar um verbo, tá bom? E na situação, se você for perguntar, é para quê, tá bom? Quando eu vou colocar para mim, certo? O mim não acompanha verbo, tá bom? Mim não acompanha verbo. E a pergunta é para quem? Simples assim, tá bom? É tanto que a gente brinca falando que mim não faz nada. Mim não faz nada, tá certo? Beleza, pessoal? Até aí, dúvidas, perguntas, como é que está aí o acompanhamento no online? Tudo normal? Beleza? Dá um ok aí. Falcão, tu viu que foi prorrogado o PRF? E ainda não. Vou dar uma olhada, tá bom? Rodrigo disse que está revisando. Adelaide disse que está tudo normal. Luiz está de boa, tá certo? Rodrigo disse que está com sono. É isso mesmo. Corujão é isso mesmo, tá certo? Essa é a nossa proposta, viu, cara? É de vez em quando a gente fazer um corujãozinho, né? Tá certo? Dar uma situação de revisada, tá bom? Beleza, então PRF só 2026 agora, é? Tá bom. A gente não tem nada não, tem Polícia Civil, Polícia Penal, tá certo? Sócio-educador, tranquilo? Bota o PRF aí para aquela situação lá do projeto a longo prazo. Vai dando certo, né? Não pode é... O ruim, pessoal, é o tal do nada. O nada é que é ruim, viu? Tá bom? Bora lá. Na primeira questão, tem o seguinte, ó. Sobre o uso correto dos pronomes eu e tu, tá bom? Qual sentença encontra-se correta? Beleza? Pessoal, eu e tu são pronomes pessoais do caso reto, não é isso? Pronome pessoal do caso reto, tá bom? Pronome pessoal do caso reto, esses aí, certo? Beleza. O que acontece? Tá? Quando eu estou trabalhando pronome pessoal do caso reto, bota essa observação aí, certo? Pronome pessoal do caso reto. Não, olha o nãozinho aí, ó, tá certo? Esse ele não aceita preposição. Tá bom? Não aceita preposição. Ele não aceita também, pessoal, conjunção. Tá bom? Não aceita. Então, vamos lá. Este segredo deve ficar entre eu e tu. Uma conjunção aditiva aqui, ó, certo? Já tirei essa daqui. Eu e tu é pronome pessoal do caso reto. É assim? Esse segredo deve ficar entre mim e ti. Opa, isso aqui é oblíquo, tá certo? Ó, tem o eu aqui reto, tem o eu é reto, tem tu que é reto, tem o tu que é reto, gabarito, letra B, de graça. Pegou esse bizu aqui, ó, tá certo? Fica de graça, tá bom? Entre mim e ti é oblíquo, não é reto.
Bota aqui do lado, ó. Esse aqui é oblíquo, tá bom? Não é reto. Morreu a primeira questão, certo? De graça, de graça. Vamos para a segunda. Na segunda questão, nós temos aí o seguinte, ó, certo? Assinale a alternativa correta quando o uso adequado dos pronomes. Beleza. É muito importante para mim. O que a gente aprendeu em relação a para mim, certo? Se eu tiver para mim, pessoal, depois eu não posso ter verbo, tá bom? Se eu tiver o para mim, depois não pode ter verbo, não pode, tá bom? Se não pode ter verbo, né, ó, aí eu tenho aqui o seguinte, ó, é muito importante para eu, não é para mim, tá certo? Aqui, ó, é muito importante para eu compreender a matéria. Ele quer a correta, né? Essa daqui já não marca, tá bom? É difícil para eu ler, tá bom? Pessoal, observem que compreender e ler é verbo, compreender é verbo, ler é verbo, aprender é verbo, saber é verbo, compreender é verbo, tá bom? Então, o que acontece? Se eu utilizar mim, não pode ter verbo depois, tá fora essa, tá fora essa, tá fora aquela, tá fora essa, o gabarito é a letra E, ó, tá bom? Porque antes do verbo não é mim, é eu, tá bom? Estudo para eu aprender. Se você fala assim, estudo para mim aprender, pode continuar estudando, viu? Uma hora você aprende. Porque do jeito que está aí, não aprendeu ainda não. Tá certo? Então, ó, estudo para eu aprender, não para mim, tá certo? É importante para eu saber e não mim, tá bom? Mim não, eu. Tranquilo? Gabarito para essa letra é, tá bom? Já estamos evoluindo, vamos para a terceira, tá bom? Corujãozinho, né? Tranquilo, tá certo? Ó, debates em cima de pronome, né? Revisadazinha básica em relação ao pronome. Bora lá. Na terceira questão, nós temos o seguinte: ó, assinale a alternativa que representa corretamente um pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Tá certo? Eita, Falcão, aí agora me engancha. Bora lá. Pronome pessoal do caso oblíquo. O que acontece? Ele tem a função de complemento, tá bom? Beleza. Se ele é tônico, ele tem preposição. Tem não, vou botar aceita, melhor, viu? Preposição. Bota aceita, tira esse tem, ele aceita preposição. Melhor, tá bom? Aceita preposição. Certo? Então vamos lá. Falcão, bora lá. Eu quero o tônico, ele aceita a preposição, né? O li é átono, tá bom? O li é átono, certo? Entreguei-lhe, por exemplo, ó, entreguei-lhe o livro. Pronto, certo? Ó, aceita a preposição. Desculpa, não aceita, ele é átono. Falcão, o tu é reto, pronome pessoal do caso reto, certo? O eu é reto. O ti é átono. Sobrou quem? Ora, sobrou o contigo. Tá certo? Ei, Falcão, mas aí, cara, esse contigo, tá bem aqui, ó. Tá bom? A gente trabalhou agora há pouco, né, ó. Tá aqui ele, ó. Contigo, ó. Tônico. Mim, comigo. Ti, contigo. Tá certo? Se, consigo. É tônico. Ele aceita a preposição. Tá bom?
Vou tirar esse com e vou colocar aceita. É melhor, tá bom? Eu vou colocar, ó, aceita preposição, certo? Beleza? Quem mais? Nós, conosco, vós, convosco, eles, elas, si, consigo, tá certo? E qual isso aqui é nós? É não, é nos, vos, os, as, lis, si, tá bom? São átonos. Os átonos, tá certo? Eles não aceitam preposição, é sem preposição. Tônicos aceitam preposição, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Ó. E, então esse contigo e esse comigo, ele é tônico. Pode até colocar aqui, ó. Aqui é tônico. Tá bom? Essa quarta questão. Nessa quarta questão, ele está querendo um átono de graça. Sabe por quê? Ó? Ele é reto. Tá bom? Vós e nós é reto. Tá bom? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Aqui o ele, aqui o vós e aqui os nós. Sobrou quem? Letra C. Olha aí. Que moleza. 4 questõezinhas de concurso, matou já. Tá certo? Ó. Já, se a tua prova tiver 8 questões de português, teve 4 dessas daí, ó. Já foi, meu irmão. Tá bom? Já tirou aí, ó, parte aí da tua pontuação que tu precisa. Tá bom? O Valdemir disse que era 4 que ele já tinha montado. Tá bom? Pronto, cara. Bizu, certo? Vocês que são alunos aqui do RFN, têm acesso à plataforma. Todas as aulas ficam gravadas. Cara, é revisar, meu irmão. Revisar, tá certo? Não tem dia que você não dê olhada em alguma coisa. Né? Dá umas revisadas, tá certo? Tira aquele dia da família. Aqui a gente faz. Eu estou colocando 5 dias de aula, mas vocês puxam logo os 6, tá bom? Porque naquele dia que a gente não estiver trabalhando no presencial, ou então que eu não esteja disponível para estar com vocês, tem a plataforma, muitas aulas aí, tá certo, pessoal? Já tem mais de 400 aulas gravadas lá na plataforma. É dar o gás, cara. Toda matéria tem aula. Toda matéria tem aula para você revisar, tá bom? Então, ó, dá o gás, pessoal. Dá o gás que dá certo, tá bom? Quinta questão. Os pesquisadores fizeram uma série de testes com 584 alunos de 10 a 15 anos de 7 escolas da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Eles queriam avaliar... Pessoal, quem é que queria avaliar? Quem é? Os pesquisadores. Vocês estão observando aqui que esse pronome... Vamos colocar aqui o conceito. Pronome. Classe de palavra variável que acompanha ou substitui o substantivo. Assim? Substantivo é aquela classe de palavra que nomeia os seres em geral, tá certo? Então, nesse caso, ó, os pesquisadores, substantivo. Masculino, plural, tá certo? Substantivo. O eles aqui está fazendo o quê? Está substituindo o substantivo. Ó. Os pesquisadores queriam avaliar o que estava sendo registrado na mente dos indivíduos. Quem é esses indivíduos? São os alunos. Em uma soneca logo após a aula, tá certo? No trecho, eles, alguma dúvida que eles está ligado a pesquisadores? Não, né, pessoal? Tá bom? Cuidado, tem que ter cuidado com isso aí, cara. Ó, eles aqui, ó, quem é que queria avaliar o que estava sendo registrado? Os pesquisadores, tá bom? Então, eles queriam avaliar
o que estava sendo registrado na mente dos indivíduos em uma soneca logo após a aula, esse pronome refere-se a pesquisadores. Tá bom? Tranquilo? Situação aí, ó, em que o pronome substituiu o substantivo. Quando o pronome substitui o substantivo, ele é chamado de pronome substantivo. Tá bom? Pronome pessoal do caso reto, que é o caso do eles lá, né? Pronome pessoal do caso reto, substantivo. Beleza? De graça, Valdemir. Tá bom? Rodrigo deve estar com sono, Alex, tá certo? De graça. Pode evoluir. Beleza? Sexta questão. Na sexta, eu tenho o seguinte, ó, certo? Pronome pessoal intransferível. Indique a assertiva que não possui um pronome pessoal, certo? Ele está querendo saber onde é que não tem um pronome pessoal. Meus amigos, pronome pessoal. Ele pode ser pronome pessoal do caso reto, pode ser pronome pessoal do caso oblíquo, certo? Pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo. O pronome pessoal do caso oblíquo, ele pode ser átono, ele pode ser tônico. Pronto. O que essa questão está querendo saber? Qual é o item que não está enquadrado nesses aqui? Bom? Beleza. Venha a nós o vosso reino. Tá bom? Venha a nós, certo? O vosso reino. Nós e vós é pronome pessoal do caso oblíquo. Ei, Fogão, botei reto. Não, não bota reto não, ó. Tem a preposiçãozinha aqui, ó. É oblíquo. Tá certo, ó? Aqui é oblíquo. Aqui é oblíquo. Tá bom? Olha a preposição, cuidado, hein? De repente, tua questão traz esse nós aqui, tu acha que é pronome pessoal do caso reto. Tá bom? Cuidado. Pronome pessoal do caso reto não aceita a preposição. Tá certo, ó? Aí é oblíquo. Deixa eu voltar aqui, ó. Bem aqui, ó. Cadê ele? Ó, o nóizinho, bem aqui, ó. Certo? Oblíquo, tônico. Ó, o tônico não aceita a preposição a nós. Tá bom? Falcão e vosso, tá onde? Vosco seria aqui também, tá certo? Vosso seria aqui também. Tranquilo? Então, ó, no caso lá, pessoal, não marca essa aí. Vamos para cá. Leve-o contigo, pronome pessoal do caso oblíquo, só que agora é oblíquo tônico, sem preposição, certo? Elas gostariam de lhe visitar, tá certo? Ó, o li também é tônico, tá bom? Ofertaram-nos bombons, tônico também. Eita, Falcão, só sobrou um. Pois é, bora ver. Suas propriedades não constavam na declaração. Suas, pronome possessivo, tá bom? Aqui, ó, é pronome possessivo, indicando posse. Beleza? Gabarito, letra E. Olha aí que moleza, moleza. Cara, rabisca o teu material todo, tá certo? Faz esses rabiscos que eu tô aí, tô fazendo. Não deu para entender direito. Depois, ó, rever de novo essa gravação, essa aula, tá bom? Não para de estudar, não para. Bora para a sétima. Na sétima questão, aí diz assim, ó. Assinale a sentença que completa corretamente as lacunas do presente texto. Tranquilo? Ele vai querer que a gente complete aqui essas lacunas, tá bom? Então vamos lá. Se hoje você consegue carregar
o seu celular em poucas horas, né? E usar o seu celular. Falcão, o seu celular está no singular, não tá? Tá. Então, ó, tira esse, tá bom? Luz, né? Plural masculino, las, plural feminino. Já tira esses dois aí, certo? Eu já sei que aqui vai ficar lo. Se hoje você consegue carregar o seu celular em poucas horas e usá-lo, tá bom? Ao longo de todo o dia, certo? Ó, beleza. É por causa, por isso, tá bom? Eu vou evoluir, depois eu volto aqui, tá certo? Ao longo de todo o dia, ele falou com esse porquê aqui não vai dar certo não, porque porquê é uma conjunção, né? E aqui não cabe uma conjunção. É porque das baterias de íon de lítio, né? Já não dá certo. É por isso das baterias de lítio, tá certo? Esse isso também, ó, já não dá certo, né? Ó, tranquilo? Tô em por causa. Olha que sobrou por causa nos dois. Então vai ficar aqui, ó, por causa. É por causa das baterias de íons de lítio. É difícil lembrar de como era a vida sem. Aí eu pergunto a vocês: é sem o celular ou é sem as baterias? Tá certo? Falcão, agora fiquei na dúvida se é sem ele ou é sem elas. Tá bom? Então vamos continuar, que a gente vai entender, certo? Sem fulano de tal. Aí, ó, é por isso, tranquilo? Que o Nobel de Química de 2019 foi dado a 3 cientistas que ajudaram a desenvolver-lo ou desenvolver-las, né? Ok, agora eu fiquei na dúvida, tá bom? Vamos continuar. Stanley Whittingham, Akira Yoshino e John Gould Nut, sendo fulanos de tal, né? Que vai ser, ó, no caso aqui, ó, este ou esses, né? A pessoa mais velha a receber o prêmio Nobel aos 97 anos de idade. Ó, com esse final aí eu não tenho como desenrolar. Tem, cara. Presta atenção. Bora lá. Né? Se hoje você consegue carregar seu celular em poucas horas e usá-lo ao longo de todo o dia, é por causa das baterias de íons de lítio. É difícil lembrar como era a vida sem as baterias. Tranquilo? Então, ó, é sem elas. Se eu estou falando delas, né? Desenvolvê-las. Tá bom? Se eu estou falando delas, é desenvolvê-las. Tá bom? E aí, nesse caso aqui, ó, pessoal, eu já tirei o ele, o gabarito seria a letra B, aí é só eu completar o esse. Ah, Falcão, eu achei, cara, que nessa questão eu ia ter que saber de história, para saber quem era o mais velho deles. Não, ó, é o tipo de questão, pessoal, que você vai completando e já vai eliminando as outras, que é para não bagunçar a tua cabeça, ó. Já vai logo eliminando as outras, né, ó. Eu eliminei, ó, a letra A, a letra C e a letra D, aí fiquei trabalhando com a B e com a E, tá certo? Aí depois eu voltei para ver como seria o significado desse texto e vi que ele estava falando de baterias. Então, se é de baterias, então seria elas e seria las. E aí, ao final, eu só fiz completar com esse. Molezinha. Tranquilo? Mais uma que o Valdemir acertaria. Não? Bom. Oitava questão e última. Pensei que hoje a gente passava da meia-noite, ó. Certo? Oitava questão e última. Nessa daqui, de graça, tá bom? Essa daqui foi um brinde, né? Que a banca que colocou essa questão numa prova deu para os estudantes. Os pronomes a seguir são classificados respectivamente como o quê?
Tá bom? Então, todos três são pronomes pessoais. Concordo. Todos três são pronomes pessoais. Só que esse aqui, ó, é pronome pessoal do caso reto. Esse aqui não é nós, viu? Esse aqui é nos. Tá bom? Pronome pessoal do caso oblíquo. E esse aqui, pronome pessoal do caso oblíquo. De graça, pessoal. Tá certo? Então, eu tenho um reto e dois oblíquos. Não, não é oblíquo, não. Peraí, é átomo. Ora, é oblíquo. Né? É átomo, não é oblíquo, não. Eita, aí eu dizendo que era de graça. Vai de novo. Átomo, tá bom? Que é átomo, não é oblíquo, não. Certo? Esse aqui é sem preposição. Tá bom? O Valdemir, bom, Falcão. Tá certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, letra E. Tranquilo? Olha aí. Tá bom? Lembrar, né, pessoal, que o átono, ele é sem preposição, ele não aceita preposição, tá bom? Átono, ele não aceita preposição, certo? Tônico, ele aceita preposição, beleza? Então, esses aí, ó, aceitam preposição. Falcão, e aí, o que mais que a gente pode colocar aqui só para matar essa questão? Os átonos funcionam como complemento à nossa sintaxe, não é isso? E o reto funciona como sujeito da oração. Beleza? Tranquilo, ó. Tá, ó. O Valdemir perguntou sobre essa situação de aceita e não aceita a preposição. Aqui, Valdemir, ó, o que acontece? Eu vou trabalhar da seguinte forma. Ó. Vou ver se eu vejo aqui. Que ele, ó. Esse aqui aceita uma preposição. Então, ó. Traga o livro. Tá bom? Traga o livro. Deixa eu ver o que, cara. E entregue a mim. Ó, preposiçãozinha aqui, ó, antes do mim, tá certo? Aí tem gente que vai dizer assim, ó, né, ó, traga, mesma situação, ó, traga o livro para mim ler. Tu é doido, macho, ó, tá certo? Seria para eu ler e não para mim ler, tá certo? Para eu ler, tá certo? Ó, porque o que, que acontece, ó? Se eu tenho esse verbo aqui depois, tá bom, pessoal? Traga o livro para, né, ó. Se eu tenho esse verbo aqui depois, não pode ser mim, vai ser eu, para eu ler. Bom, tem isso mesmo, viu, Alemir? Os professores acabam mandando a gente decorar, né? Tá certo? Comigo, não, mim, ter contigo. Aliás, mim comigo, ter ti contigo, né? Tem essa doidice aí, não tem? Meu amigo. É igual na matemática, né? Quando mandam a gente decorar que mais com mais é mais, menos com menos é mais, tá bom? Esquece essas decoreba toda aí e tenta aprender a regra, tá certo? Os tônicos, eles aceitam preposição, os átonos, eles não aceitam preposição, tá certo? O que que acontece? Os pronomes pessoais, do caso oblíquo, eles funcionam como complemento lá na sintaxe, certo? E os pronomes pessoais do caso reto, eles vão funcionar como sujeito da oração, lá na sintaxe, tá bom? Análisezinha aí, pessoal, que a gente fez agora, né? Análise morfossintática, concluindo o nosso debate com exercícios de pronome. Beleza? Tranquilo? Estuda, não para de estudar, foco no objetivo, tá certo? Ó,
Se essa aula chegar se esse debate, né, chegar a pessoas que não é do RFN concurso, vem estudar com a gente, tá certo? Ó, nosso foco, tá bom? É desenvolver conteúdos de concurso, tá certo? É desenvolver para que você chegue no seu cargo público. Para a galera que já está aqui no RFN concurso, forte abraço, continua estudando, tá certo? Dá certo. Já vários estudantes passaram por aqui com a gente e já são concursados, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe e até o próximo debate.